Bom dia, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui com mais uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Francisco Sá. Nesta manhã eu quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se abraçado neste dia, sinta-se confortado pelo Espírito Santo de Deus, que hoje você vai receber uma palavra de decisão na sua vida, uma palavra que vai liberar, que vai destravar tudo aquilo que você pensa que às vezes não devemos fazer, às vezes nós não devemos prosseguir. Hoje eu quero provar para você, na palavra do Senhor, que existe um Deus que te chama pelo teu nome e coloca condições para que você possa alcançar a salvação, para que você possa alcançar, a sua graça diante do Senhor lá no céu. Meus irmãos, você que ainda não pegou a palavra do Senhor, você ainda que não pegou a Bíblia Sagrada, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no capítulo de Marcos, no versículo 34 ao 38. É o único versículo do capítulo 8. Nós estamos finalizando hoje e nós vamos dar procedência na próxima versão, quinta-feira, se o Senhor permitir, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, Essa palavra hoje, irmão, vai fechar o capítulo 8 com decisão na sua vida. É uma palavra forte, uma palavra decisória, uma palavra que você hoje vai prestar atenção nesta palavra. Atenta mesmo os seus ouvidos, abre o coração para você receber de Deus. Não é de mim não, meu irmão, porque de mim não tem nada, eu não sou nada, Quem é alguma coisa, quem pode alguma coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo, Você está com a oportunidade de ter a Bíblia na sua mão, para você poder acompanhar a leitura, para você ver que quem fala contigo não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem Bíblia, se você tem seu celular, abre o seu celular e acompanha a leitura. Gente, não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a seguir. Diz assim: E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois quem aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Palavra forte, irmãos? Palavra de decisão. Jesus liberou essa palavra, com a uma palavra que você hoje, ele coloca condições para você. Jesus coloca condições para você alcançar a tua salvação. A Bíblia nos relata aqui, como nós estamos ouvindo anterior, que Jesus estava vindo, Jesus estava vindo de uma cidade e Jesus resolve, Jesus estava vindo de uma cidade e chega na cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus, na verdade, Jesus estava vindo de Betsaída e chega até a cidade de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus tem essa conversa com os discípulos. Jesus fala que depois, saindo ali de Cesareia de Filipe, eu acredito que Jesus estava indo para Cafarnaum e estava voltando para Cafarnaum. Jesus tem essa conversa com os seus discípulos.
e chama ele e fala assim: olha, se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Mas por que Jesus falou isso com os discípulos? No caminho, antes de chegar em Cesareia de Filipe, Pedro aborda Jesus. Jesus pergunta para os discípulos quem era ele para o povo e quem era ele para os discípulos. Quando Pedro responde que Jesus era o Cristo, Jesus começa a falar com Pedro: olha, Pedro, então, eu vou ter que passar por umas etapas, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser sacrificado, eu vou ser apanhado, eu vou ser cuspido, eu vou ser rasgado. Quando Pedro começa a ouvir aquelas palavras da parte de Jesus, Pedro começa a repreender Jesus. Aí Jesus pega e tira de Pedro aquele espírito maligno que estava querendo apagar os planos de Deus na vida de Jesus. Mas só que Jesus também andando, continua chamando, chamando-se a multidão e os seus discípulos. Jesus começa a ensinar e começa a falar: olha, eu vou passar por tudo isso, mas aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, eu tenho três condições, condições para cada um. Ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir. E os discípulos ficam conversando entre si. E a Bíblia fala que Jesus ensina aquilo aqui para o povo. Meus irmãos e amados, ouvintes da palavra de Deus, do antigo lá no Romano, os romanos tinham que carregar a sua cruz. Quando naquela época os romanos carregaram a sua cruz, pegar aquela cruz e carregar aquela cruz, isso significava caminho de morte. Eles tinham que caminhar para a morte. Pegar uma cruz, eles teriam que passar por aquelas cidades, de praças, arredores, onde todo mundo ia ver aquela pessoa sendo humilhada, carregando aquela cruz rumo ao matador, Aquela pessoa tinha que carregar aquela cruz e aquela cruz tinha um fim. Mas Jesus fala aqui, olha, mas é diferente, porque Jesus fala assim: olha, aquele que quer me seguir, que quer me seguir, ele tem que negar a si mesmo. E o que eu vejo aqui, negar a si mesmo, é quando você começa a renunciar na sua vida tudo aquilo que te causa impedimento. Renunciar. Quando eu digo para os irmãos aqui na rádio, para você ver a Deus, você tem que negar a si mesmo. Você tem que renunciar o mundo. Renunciar o mundo, meus irmãos, não é você deixar de viver o mundo. Porque você é ser humano e você vive nessa terra. Não, se você vive no mundo. Mas tem como você deixar de fazer as coisas do mundo vivendo no mundo? Você nega a si mesmo. É você deixar aquelas coisas que te causam, que te dão prazer no mundo. Porque tudo aquilo que dá você prazer no mundo está distante de Deus. Aleluias. Tudo aquilo que você enche a sua alma de alegria no mundo não agrada a Deus. Mas Vera, como assim? Quando você tem muita ambição de conseguir algo na sua vida, quando você tem muita ambição de conseguir um emprego, você ganha aí muitos e muitos dinheiro,
Por exemplo, o salário do Neymar, ganhar R$1.000 por dia. E você começa a ter muita ambição por essas coisas, você está agradando o mundo, você não está agradando a Deus. Quando você começa a viver as coisas que você vê que está fora do Evangelho. Então, negar a si mesmo é negar o seu próprio ego. É ter decisão de negar a sua própria vida. Deixar de fazer o que você quer e começar a fazer a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus, Vera? A vontade de Deus é você orar para aquelas pessoas que te fazem mal. A vontade de Deus é você pegar sua cruz e carregar. Ou então, tomar a cruz de alguém e carregar. É você fazer algo por você ou por alguém que você queira fazer. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Negar a si mesmo é tudo aquilo que você não quer fazer por você e nem por ninguém. Isso é negar a si mesmo. Porque quando você está fazendo isso, você está agradando a Deus. E quando você não agrada a Deus, você agrada o inimigo das nossas almas. E para os romanos, carregar aquela cruz era caminho para a morte. E a segunda condição que Jesus nos dá nesta manhã, ele fala assim: tomem a sua cruz. Tomem a sua cruz. Carrega a sua cruz. Como eu comecei a falar com vocês, para os romanos, o principal, para os romanos naquela época, carregar a cruz, era ir de encontro para a morte. Colocar a cruz nos ombros e passar pelas cidades, indo direto ao sacrifício, indo direto à morte. Mas só que há aqui uma contradição. Jesus fala assim: olha, para os romanos carregar a cruz era o caminho da morte, mas eu estou falando para vocês que vocês negam a si mesmo e depois vocês tomam a sua cruz. Mas Jesus, tomar a sua cruz não é morrer? Não, meus irmãos. A ordem de Jesus é que você tome a sua cruz e vai andar atrás dele, pós ele. E se Jesus falou para você, negue a si mesmo e toma a sua cruz, isso quer dizer para mim e para você que ele é a direção da sua vida. É ele que vai sustentar na sua caminhada. Aleluia, glórias a Deus. É ele que vai te dar escape de passar por esse peso durante o trajeto da sua cruz. Ainda que você vai sentir-se envergonhado, ainda que você vai se sentir ainda entristecido, ainda que você vai ser zombado, ainda que você vai ser falado, mas carregue a sua cruz até o final, porque o Senhor te dá a direção. Carregar a sua cruz é um ato de decisão por você ou por alguém. Carregar a cruz é você tomar decisão por você ou por algo que você resolve. E se Jesus falou para mim e para você, negue a si mesmo, tome a sua cruz, é porque ele garante que você vai ter vitória no final. Porque ele mesmo experimentou carregar a cruz. Ele mesmo passou por esse percurso.
Ainda que o inimigo pensasse que ele ia desfalecer naquela cruz, ainda que ele ia ser ainda cuspido, sacrificado, zombado, apanhado naquele madeiro, aleluias, mas ele venceu, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe para quê, meus irmãos? Para que no dia de hoje você possa negar a si mesmo e que você possa tomar a sua cruz e ir até o Ele vai te dar escape. Aleluias. Eu sei que a decisão de tomar a cruz é uma decisão difícil, mas se você quer alcançar a sua graça, se você quer conhecer o céu, você precisa carregar a sua cruz. Mas Vera, o que é carregar a cruz hoje? Carregar a cruz, meus irmãos, é você buscar a salvação daquele irmão que está caindo nas drogas. É você carregar, ter oração pelo seu filho que está prostituindo, para o seu filho que está bebendo. Carregar a sua cruz é você orar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu esposo que está no adultério, que está na traição. Você não pode deixar de orar por ele. Você não pode jogar fora a sua família. A sua família é de grande importância para Deus. A sua família é projeto do Senhor. Você não pode descartar a sua casa, a sua família, como se fosse uma roupa, um copo descartável. Jesus não tem prazer naquele que larga a mão do arado. A palavra do Senhor fala que não tem prazer naquele que começa algo e deixa por metade. Se alegra com aquele que olha para frente, que nega a si mesmo, pega a sua cruz, quando chega no meio do caminho desfalece. Se ele prometeu para você, nega a si mesmo, toma a sua cruz, vem, carrega, porque eu vou te sustentar. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Embora a cruz seja pesada, embora a cruz você acha que não vai dar conta de carregar, mas creia, meu irmão, creia que quem te mandou, quem te dirige, quem deu direção para que você fizesse essa é Jesus. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a última condição, aleluia, a última condição que Jesus fala para mim e para você: e siga-me. Siga-me. Olha para vocês, meus irmãos. Negue a si mesmo. Toma a sua cruz. E siga-me. Se você não desviar o teu olhar, se você não olhar para trás, nem para o seu lado esquerdo e nem para o seu lado direito, você vai vencer. Você vai conseguir chegar lá na frente com vitória. Não olha porque as pessoas estão zombando, porque as pessoas estão falando que você é besta, porque as pessoas estão falando que você é um tolo. Não é? Porque Jesus fala para mim e para você que a tolice dele é para enganar os sábios deste mundo. Para muitos, somos considerados como os tolos. Mas a tolice de Deus confunde a sabedoria do homem. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. A tolice de Deus é para confundir a sabedoria do mundo.
Se você não olhar para o que estão dizendo para você, você vai conseguir alcançar o que você busca. Se você chegar para alguém e falar assim: olha, meu filho está nas drogas, vai dizer para você assim: não tem mais jeito não. O filho de Maria não tem mais jeito não. O filho de José não tem mais jeito não. O esposo de fulano não tem jeito não, é um perdido, é um depravado. Tudo para Jesus tem jeito. Tudo para Deus tem jeito. Porque Ele diz: nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Só não tem jeito, meus irmãos, se você não consertar com Deus, e se você não tomar a sua cruz e você deixar de seguir. Mas se você viu que sua vida está bagunçada, que as coisas estão dando tudo errado, que há tudo uma travação, que tudo está travado, ei, eu te convido hoje para você encontrar com o Senhor. Como se diz o Senhor, entra no teu quarto, como se diz a oração, entra no teu quarto, feche a porta, fala com o teu Deus que está em secreto, nega, renuncia. Olha, Deus, eu não vou fazer isso mais. Olha, Jesus, a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. A partir de hoje eu quero a tua mão assim na minha vida. Eu quero a mão do Senhor nesta área. Mas para isso eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão disso. E vou abrir mão disso. Porque e vou começar a carregar minha cruz. Carregar a sua cruz. Você vai ser visto por muitos. Carregar a sua cruz. Você vai ser conhecido por muitos. Aleluia. Todo mundo vai saber que você está negando o mundo e carregando a sua cruz. Porque a vitória de Deus não é a vitória do homem. A vitória de Deus, você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa negar tudo aquilo que afasta você de Deus. Tudo aquilo que afasta você de Deus, você tem que negar. Aleluias, glórias a Deus. E quando você toma essa decisão na vida, meu irmão, você se passa a ser conhecido. Você começa a ser conhecido. Você começa a ser diferente. Você começa a ser notado. Você começa a ser observado por muitos. Aí você começa a entrar em julgamento. Olha lá, olha lá, olha lá o que fulano está fazendo. Oh, é perdido o que ele está fazendo. Ele não vai conseguir. Ah, mas será que vai conseguir? Oh, bestagem, não tem jeito não. Tem jeito sim, meu irmão. Tem jeito sim, ó. É a palavra que diz para mim e para você. Tem jeito sim. O que você precisa ter no dia de hoje é decisão. O que você precisa ter hoje, neste dia, é decidir a sua vida diante do Senhor. O que você precisa hoje é negar a si mesmo. É negar esse ego seu. É negar esse espírito arrogante que você tem. É negar esses olhos altivos que você tem. Esse espírito de riqueza que você tem. Esse espírito que você acha que você é melhor que qualquer pessoa. Esse espírito de riqueza que você acha que você tem. Esse espírito de achar que você é melhor do que todos. Não é. É somente isso que você precisa. Negar o seu ego. Negar a si mesmo. Se colocar na posição de servos. É descer mesmo para que o Senhor possa aumentar, crescer você. E depois que você descer, e depois que você arrepender, toma a sua cruz. Eu não sei
que é a sua cruz. Eu não sei se sua cruz é seu esposo que está prostituindo. Eu não sei se é o seu filho que está nas drogas. Eu não sei se é a sua empresa que está falindo. Eu não sei se é seu vizinho que está querendo te destruir, falando mal de você. Eu não sei qual é a cruz que você tem que carregar, que você tem. Mas eu só sei te dizer que você precisa tomar ela, jogar sobre os seus ombros e seguir a Jesus no dia de hoje. Graças a Deus por esta palavra, palavra que liberta, palavra que nos abre os olhos. Aleluias, glórias a Deus. E a palavra continua, depois que você seguir a Jesus. No versículo 35, no Evangelho de Cristo, ele fala assim para você. Aleluia, glórias a Deus. Quantos, meus irmãos, antes de eu falar aqui o versículo 35, quantos, aleluia, e eu quero falar algo aqui para os irmãos, glórias a Deus. Hoje eu quero falar algo para quem ouvir esta palavra. Estamos vivendo uma época política, estamos vivendo um tempo democrático e democracia. Meu irmão, você que um dia negou a si mesmo, você que um dia tomou a sua cruz, você que um dia resolveu seguir a Jesus, e hoje você está deixando que a política fale mais alto no seu coração. Meu irmão, toma cuidado, porque quem nos dá a graça é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória é Jesus. Precisamos decidir. Os nossos governantes precisamos, mas nós precisamos decidir com sabedoria. Nós precisamos fazer política com sabedoria. O crente, o cristão, quando eu falo cristão, que eu falo crente, irmão, eu não estou falando de igreja, Assembleia de Deus, não estou falando de congregação, eu estou falando do cristão, aquele que tem o temor de Deus. Ele precisa ter sabedoria, ouvir mais, falar menos. É a época que o cristão mais perde na vida, na sua alma, é quando chega a política, porque ele não sabe, ele envolve sua vida espiritual, cai lá embaixo. Recebe esta palavra no nome de Jesus. Resolva a sua vida política com sabedoria, meu irmão. Não envolva nas brigas políticas, porque você vai se perder. Depois, meu irmão, todos ficam bem e você fica aí. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Somos escolhidos. Quem nega a si mesmo, quem toma a sua cruz e quem segue Jesus é um povo escolhido. É um povo que vai morar no céu. Porque, irmão, negar a si mesmo não é fácil. Glória a Deus. Negar a si mesmo não é fácil. Carregar uma cruz não é fácil. Seguir a Jesus, você precisa ter decisão. Precisa obedecer. Então não perde por qualquer coisa o que Deus te deu. No versículo 35, Jesus fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa salvará. Foi o que eu acabei de dizer.
Se você tem o temor de Jesus, você não vai cair no mundo, você vai viver o evangelho, você vai ter o temor. Meus irmãos, no versículo 36, porque que aproveite tem um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. O que adianta você estar em todas? O que adianta você fazer parte de todas essas bagunças desse mundo? E quando chegar o dia da sua vida, o dia que Jesus vir, você não vai ter a graça de estar morando no céu com Deus. Então hoje é dia de decisão. Hoje é decisão de você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. E Jesus continua dizendo no versículo 37, o que daria o homem por resgate a sua alma? Nada, meu irmão. Nada. Nada. Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecadora, olha como é que Jesus compara este mundo, geração adulta, pecadora. Você sabe por quê? É pessoas matando, é pessoa prostituindo, é homem traindo esposa, é esposa traindo esposo, é filho drogando, é filho matando, é pai matando filho, filho matando pai. Essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória. Você pode, tem quantos, isso aqui é para crente, irmão, isso aqui é para quem faz a obra do Senhor. Tem pessoas que se envergonham do evangelho, tem pessoas que se envergonham de carregar sua cruz diante da multidão. Cuidado, cuidado, porque quando Jesus vier na glória, quando Jesus descer, você vai passar vergonha diante de muitos. Então, meu filho, não nega Jesus não. Não nega Jesus não, viu? Quando falar de Jesus, você recebe. Aqui é para todos, viu? Crente que eu falo é aqueles que falam assim, eu creio em Deus. Então não nega o Senhor não. Se você está ouvindo essa palavra de hoje, você, começa a aceitar Jesus. Começa a negar você. Começa a tomar a sua cruz e começa a segui-lo, porque senão vai chegar um dia, você vai ser envergonhado, não é por mim e nem por ninguém não. Vai chegar um dia que você vai ser envergonhado de Deus. E diretamente Jesus vai te falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Igualzinho ele falou com Pedro lá, quando Pedro falou assim, não, Senhor, não, o Senhor não precisa passar por isso não, o Senhor é o rei, o Senhor é o rei. Você sabe o que ele disse para o espírito que estava em Pedro? Afasta dele, afasta de mim, Satanás. Naquele grande dia, meus irmãos, se você se envergonhar do Senhor aqui neste mundo, ele vai falar para você assim, afasta de mim, porque eu não te conheço. Então, hoje, nessa palavra de hoje, é uma palavra que você tem que decidir a sua vida. Hoje você tem que decidir a sua vida, perante a sua casa, perante a sua família. Você, esposa, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e segue Jesus. Deus te criou para você ser a coluna da sua casa. A mulher é a coluna da casa. E você, esposo, Deus te criou como sacerdote da sua casa. Você carrega um grande peso nos seus ombros. A sua família está debaixo da sua autoridade na sua casa. Mas não é autoridade de bater, não. Autoridade do Senhor. Então, hoje essa palavra é para todos e principalmente para a família. Toma a sua cruz. Não larga a sua família, a sua casa, seus irmãos, por nada não. Lute. Lute. Jesus dá escape. Carrega, a cruz é sua. Carrega ela. Velho, mas é ele para lá. Tem sim.
Deus confiou. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã possa falar melhor no seu coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo neste dia possa dar vitória. Que Ele possa ter um encontro com você nesta manhã. E você começar a fazer a vontade dEle, negando a si próprio. Amém? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima programação, se o Senhor permitir. Graça e paz, meus irmãos, e até lá. Eu aprendi a